Bom, vamos estudar agora a curva de ressonância de um circuito RCL que tem um resistor, um capacitor e um indutor em série alimentados em corrente alternada. Então, nosso circuito é bem simples, é uma fonte, um gerador aqui de função de corrente alternada que tem uma certa amplitude V0 volts, vamos manter constante e variar a frequência, ligado em série com um resistor, um capacitor e um indutor. A sequência, em princípio, não importa, só vai ser interessante colocar o R, C e L nessa posição devido à ligação dos cabos do osciloscópio. Vamos lá, nós vamos usar o canal 1 do osciloscópio para monitorar a tensão na fonte. Então, nós vamos colocar ele entre esse ponto e esse ponto. Com isso, o canal 1 monitora a amplitude de tensão da fonte, que nós vamos querer manter constante em todo o experimento. Nós vamos variar a frequência, porém não queremos variar essa amplitude. Bom, e o canal 2 vai monitorar a diferença de potencial entre os terminais do resistor. Para quê? Porque nós queremos medir a corrente que flui nesse circuito. Mas como o osciloscópio é um voltímetro, nós não podemos medir a corrente. Então a gente mede a diferença de potencial entre os terminais do resistor e divide por R. Então nós vamos medir VR no canal 2, dividir por R, um valor conhecido, e determinar a corrente. Com isso, fazer um gráfico de corrente em função da frequência. Então, a corrente em função de cada valor de frequência. Observe que o osciloscópio, as duas malhas aqui estão no mesmo ponto. Então, eu estou falando para o osciloscópio que informando a mesma referência, dessa maneira. Tá? Se eu tivesse colocado uma referência aqui e trocado, por exemplo, aqui o do resistor, botado a referência aqui e o sinal aqui, daria um problema aqui elétrico. Bom, então assim está o sistema montado, o circuito montado. Nós queremos saber como que é essa curva de corrente por frequência, como que ela varia, como a corrente varia em função da frequência. E vamos montar um circuito que tem um resistor de 1 kΩ, um capacitor de 4,7 nanofarad, 10 a menos 9, e um indutor de 15 mH. Como nós vamos organizar os dados experimentais? Então aqui está uma tabela que tenta resumir isso aí. Nós vamos variar a frequência e observando no canal 1 que V0 é constante. Então esse valor aqui não pode mudar. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com 6 volts. Bom, mudando a frequência, mantendo o V0 constante, vamos medir a diferença de potencial no resistor, VR. Nós conhecemos o valor de R e com VR e R podemos calcular I. Então repara que a parte, vamos chamar assim, de experimental é ler a frequência, manter a amplitude V0, ler o valor de VR, anotar o valor de R e ponto. Essa é a parte que nós vamos fazer medições. A partir daí, são cálculos. Como que a gente vai calcular a corrente? VR sobre R. E aqui nós temos alguns outros elementos, que são reatância capacitiva, reatância indutiva, impedância e fase. Como nós vamos calcular a reatância capacitiva? Lembra, ela é 1 sobre ômega C, onde ômega é 2πf. Então, conhecendo a capacitância C para cada frequência, nós temos a reatância capacitiva. Então, dado esse valor de frequência e a capacitância constante, podemos calcular reatância capacitiva para cada frequência. Aqui a mesma coisa para a reatância indutiva. Aqui é dado por ômega L, 2πfL. Conhecendo a indutância, variando F, nós vamos recalcular aqui cada ponto a reatância indutiva. E a impedância nada mais é do que uma mistura aí entre a parte resistiva e a parte reativa. Então é dado por R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Então nós temos, olha só, o R está aqui, o XL está aqui, o XC está aqui. Então com esses três elementos calculamos a impedância. E por fim, esse ângulo de defasagem entre tensão e corrente, dado pelo arco tangente de XL menos XC, está aqui XL menos XC, dividido por R. E assim temos
todos esses valores tabelados. Agora é brincar com os gráficos. Então o primeiro gráfico é corrente por frequência. O que será que vai dar aqui? Ó, é interessante observar. Um segundo conjunto de gráficos. Repara aqui, resistência em ohm, reatância capacitiva, indutiva e impedância também são expressas em ohm. Então nós vamos pegar esses 4 valores e montar 4 curvas contra a frequência. Então aqui vão ser 4 curvas que nós vamos entender como que funcionam essas questões aqui, vamos dizer assim, ligadas à mesma unidade ohm em função da frequência. E olhando para esse gráfico, vamos poder explicar melhor esse aqui. E por fim, fazer um gráfico da defasagem em função da frequência. O que acontece para frequências aqui muito baixa, muito alta e intermediárias? E como definir essa frequência intermediária? Então isso é o que vai sair do nosso, da interpretação dos dados experimentais desse experimento.